E a nossa proposta é estudar um livro por vez na parte de TCC, exatamente ampliando toda essa visão que a gente tem da abordagem, tá? E o que eu faço geralmente? Eu abro alguns livros que eu estou estudando aí para as pessoas para saber mais ou menos o que vocês gostam e entro nesse estudo de livro, não para explicá-lo, mas para trazer o que o autor explica nos capítulos, tá? Então aqui não é uma aula. Aqui é exatamente uma exposição dos capítulos e não é leitura do capítulo. Então, o que a gente faz aqui, todos os expositores, a gente pega cada capítulo ou trecho dos capítulos, por exemplo, esse capítulo agora que eu vou estar trazendo, ele vai dividir em 4, que é enorme e é base. E aí a gente faz toda uma leitura dele e traz extrai dele o que é mais importante, o que é mais sólido e base na estrutura da terapia, tá? Então a gente faz aí uma exposição do capítulo ou do trecho e eu abro para perguntas, para saber se tem dificuldade, para saber se interage com alguma coisa ou complementa, tá? Guia do esquema, a Guia de Técnicas Cognitivas Comportamentais Inovadoras, de Jeffrey Young, Janette Klosko, Marjorie Weishaupt, não sei se eu falar isso, Weishaupt, eu acho que é isso, tá? E esse livro é um livro que eu já estava querendo pegar há muito tempo, que eu acho que é esse daqui, A Terapia do Esquema, que bateu no meu coração um pouco que eu vi de todos. Mas ele bebe de várias outras terapias, inclusive a gente vai ver isso hoje, tá? E era necessário a gente ter a base de Beck para entender esse livro aqui. E no primeiro capítulo, que é a base desse livro, é onde a gente consolida os conceitos do livro, eu trouxe para mim, tá? Porque eu já estou nessa lida aí, então eu trouxe para mim. Então, é a terapia do esquema, o modelo conceitual. A gente vai quebrar ele em 4 partes, porque é muito conceito. Mas entendendo esse daqui, o restante do livro vai e flui, tá bom? Então, bora lá. Terapia do esquema de Jeffrey Young, que é um psicólogo, e a gente vai abrir. Então, eu já trago a terapia do esquema informando o que ele vem de diferente nessa abordagem, né? Então, em comparação com a maioria das outras abordagens, a terapia do esquema é mais integradora, combinando aspectos dos modelos cognitivo-comportamental, psicodinâmico, geralmente, especialmente em relações objetais. E para quem não sabe o que é psicodinâmico e essa relação objetal, eu coloquei até no rodapé aqui, exatamente essa teoria que concentra a importância dos relacionamentos, né, com a pessoa. E a pessoa, ela se envolve, enfatiza esse desenvolvimento do eu, né, do seu próprio self, que nós vimos inclusive no livro passado, e os relacionamentos voltados nessa interação, principalmente nessa raiz, né, de família. E aí depois ela vai desenrolando todos esses vínculos, tanto interno quanto ela com os outros e ela com o mundo, tá? Então, resumidamente, é isso. E ele traz também a parte de vínculos da Gestalt, inclusive a psicanálise, tá? Inclusive a psicanálise, entendendo a psicanálise muito nesse contexto também de relações e frustrações dentro da fase da infância e da adolescência. Então, a terapia do esquema considera os componentes cognitivos e comportamentais como vitais para o tratamento, mas também dá igual importância à mudança emocional, às técnicas vivenciais e à relação com o terapeuta. Isso é bem TCC, né? A terapia do esquema mantém 2 características vitais na terapia cognitivo-comportamental. Ela é estruturada, ou seja, ela passa por todo um processo e é sistemática. Então, ela tem um motivo de cada coisa, tá? E de acordo com aquele indivíduo. E o terapeuta segue uma sequência e procedimentos de avaliação e de tratamento sendo ativo e diretivo àquele indivíduo. Jeffrey, já tô íntima, é psicólogo. Janete, psicóloga, todos são PhDs. Janete é psicóloga clínica e Marjorie é também psicóloga. E aí, já entrando na terapia do esquema, a gente vai fazer esse modelo conceitual em 4 partes. Se eu conseguir, em 3, mas em 4 partes, porque de fato é muita base que tem nesse primeiro capítulo. E trazendo esse modelo conceitual, a gente já traz aí a questão de comparações. A gente começa aqui nesse slide e a gente vai mais 2 slides aí de comparações com TCC, né? Então, a terapia do esquema é uma proposta de terapia inovadora e integradora desenvolvida por Young e colegas na década de 90. Olha que interessante, gente, é muito
perto, é muito recente para uma teoria, tá? E amplia significadamente os tratamentos e conceitos cognitivos tradicionais. Mescla elementos da escola cognitivo-comportamental, a do apego, a da Gestalt, de relações objetais, construtivista, ou seja, como que eu faço para construir essa relação, psicanalista, um modelo conceitual e de tratamento rico e unificador, especialmente adequado a pacientes com transtornos psicológicos crônicos arraigados, até então considerados difíceis de tratar. E aí, a gente vai entender que transtornos são esses, tá? Os pacientes. E olha aqui. A gente, no livro de Beck, a gente viu que Beck utilizava os pacientes como clientes, né? Em TCC comportamental. No segundo livro de Beck, que foi CTR, que é Terapia Cognitiva de Recuperação, ele usava como indivíduo ou sujeito. E aqui, o Jeffrey, ele traz como paciente, tá? Porque ele associa a questão do paciente à dificuldade de tratamento, tá bom? Então, paciente com transtornos de personalidades profundos. E aí a gente está falando de borderline, a gente está falando de narcisista, né? A gente está falando também de transtornos como paranoide, esquizoide, transtornos obsessivos compulsivos, que a gente viu, inclusive, no livro passado. Ah, não, é o quarto livro, viu, gente? É quarto livro. No livro passado, de livro de ansiedade. E paciente com questões caracterológicas importantes que subjazem ou ocultam os transtornos no eixo 1. O eixo 1 é dentro do CID, tá? 11 tem alguns eixos e o eixo 1. Ele inclui muitos transtornos de humor, ansiedade, uso de álcool e drogas, tá? E quando a gente fala de transtorno de humor, a gente está associando muito a parte de depressão, tá? E a gente está associando o humor, ele pega diversas comorbidades, diversos transtornos. Então, as emoções negativas, como ansiedade e depressão, são ativadas por estímulos associados a memórias da infância, induzindo a evitação dos estímulos a fim de se esquivar das emoções. Essa frase é muito importante, porque a todo momento esse paciente ele vai se esquivar de vivenciar essas emoções. E ele vai ser muito reativo a qualquer coisa que direcione a ele esse caminho dele vivenciar, tá? E, e é por isso que é extremamente difícil de mudar. Os pacientes caracterológicos têm muito menos capacidade de resposta à técnica cognitiva comportamental tradicional e, com frequência, não passam por mudanças significativas a curto prazo. Em lugar disso, são psicologicamente rígidos, o que configura uma marca de transtorno de personalidade. Esses pacientes tendem a expressar desesperança com relação à mudança, tá? E aí são esses transtornos que eu já comentei aqui. E falando da terapia cognitiva até a terapia do esquema, né? O autor coloca, geralmente esses tratamentos da terapia cognitiva a tradicional, comportamental, em torno de 20 sessões e concentram-se na redução desses sintomas, na formação de habilidades, na solução de problemas atuais da vida do paciente. Então ele traz o presente para depois ele despaginar e aos poucos o que tinha no passado para ele engrandecer esse futuro, esse bem-estar desse indivíduo, né? Como o TCC. Sendo que as pesquisas mostram isso, mostram que os tratamentos de TCC tradicional têm um índice de sucesso muito elevado, né? E geralmente os casos de depressão, o sucesso ultrapassa 60%. Mas imediatamente após o tratamento, começa a ter essas recaídas, né? Então essas quedas recidiva que ele coloca é em cerca de 30% depois de um ano. Olha como que não é tão eficaz assim. E aí, apontando o número significativo de pacientes que tiveram tratamento mal sucedidos, que foi feita aí a pesquisa. Muitas vezes, pacientes com transtorno de personalidade e problemas caracterológicos não respondem totalmente a tratamentos cognitivos comportamentais tradicionais. Então, é por isso que o Jeffrey Young sentiu várias lacunas. Apesar dele ter se apaixonado por Beck, foi o Beck que impulsionou, inclusive validou esse trabalho dele, tá? Mas ele viu ali algumas lacunas. Tanto que o Beck também observou isso e lançou CTR, Terapia Cognitiva de Recuperação para Transtornos Desafiadores. Quem não viu, tá todo lá gravado, tá? O livro. E aí, o Jeffrey, ele traz a questão dos problemas caracterológicos. Para quem não sabe, os problemas caracterológicos, a gente... Até coloquei aqui, deixa eu puxar.
Os problemas caracterológicos, a gente está falando de problemas de aspectos comuns, né? A inflexibilidade, a dificuldade de relacionamento, a falta de autoconsciência do que eles não percebem o que eles estão fazendo, né? As crenças profundas que são tão difíceis de serem encontradas e despaginadas porque estão reprimidas, recalcadas de acordo com a psicanálise, né? E a resistência à terapia, porque tem pouca motivação que eles vão conseguir mudar aquilo. Tá? E tem alguns também aspectos comportamentais, dependendo do tipo de transtorno, e a gente vai ver isso daí ao longo do livro, né? Um controle e manipulação, a desconfiança contínua de tudo e de todos, a busca da aprovação, de estar no centro dessa atenção, se ter um auto-sacrifício para suprir a necessidade do outro, a inibição chegando a, de fato, reprimir sentimentos e impulsos de uma forma muito rígida, né, que acaba dificultando até mesmo o relacionar, e o isolamento. Então, essa daí são alguns exemplos de aspectos comportamentais, tá? A outra situação é que esses problemas reduzem a eficácia da terapia tradicional, o TCC, de várias formas. E aí ele conseguiu entender alguns pontos que de fato afastava esse paciente para Jeffrey, tá? Do contexto dos pressupostos do TCC. Então, onde os esquemas interferem, né? Onde o TCC não dá conta para esses transtornos desafiadores. Então, ele pode estabelecer uma aliança terapêutica positiva de forma razoavelmente rápida. Os pacientes com esquemas, e a gente vai entender esquemas daqui a pouco, no domínio de desconexão e rejeição, que é o abandono, desconfiança, abuso, privação, entre outros, podem não ser capazes em um período curto e eles acabam se desconectando e sendo hostis. Outro ponto também, que é um dos pressupostos aí de TCC tradicional, é esse forte sentido de identidade e objetivos claros para orientar a escolha. O indivíduo, né, no caso o cliente em TCC, ele tem essa noção de conseguir trabalhar com o psicoterapeuta, de saber por onde a gente vai, qual que é o nosso objetivo para a gente trabalhar o contexto do tratamento. Pode, inclusive, modificar, né? Mas ele tem essa noção de escolha, ele consegue orientar junto dos guias, né? Da conduta e do manejo do psicoterapeuta. Já aqueles com esquema no domínio da autonomia, de desempenhos prejudicados, como dependência, vulnerabilidade, arranhamento do seu próprio self, a gente vai falar isso, super desenvolvido ou fracassado, eles podem não saber quem são e, quiçá, o que querem. E para onde irão, tá? Então, dentro de TCC, a dinâmica é fluida. E aí, para exatamente esses transtornos mais desafiadores, a gente precisa de um plus, um complemento, para exatamente abrir aí essa possibilidade de conduta terapeuta, tá? E a questão também do TCC. Nós, psicoterapeutas em TCC tradicional, a gente supõe que a gente consiga acessar cognições e emoções e verbalizar na terapia. Aqueles com esquema no domínio de direcionamento para o outro, ou seja, o problema é o outro, né? Ou então a solução é o outro, que trabalham com a subjugação, o autossacrifício, a busca da aprovação, podem estar demasiadamente concentrados em saber o que o terapeuta quer dele, para olhar dentro de si mesmo ou falar sobre os próprios pensamentos e sentimentos. E aí entra a evitação cognitiva, tá? E afetiva, ou seja, ao invés de ocorrer o rapport, né, a empatia terapêutica, ele vai ocorrer o quê? A evitação, vai repelir esse relacionamento. E ele também fala que supõe, né, a TCC tradicional, cumprir os procedimentos do tratamento. Os indivíduos, os pacientes com esquema, no domínio de limites prejudicados, ou seja, arrogo, né, sou incapaz, autocontrole, autodisciplina insuficiente, podem estar demasiadamente desmotivados ou indisciplinados para tanto. E os motivos para receber somente consolo. Então, eles esperam que, eu não fiz. Aí eles esperam bater no ombrinho e falar, tudo bem, estamos junto aqui. Eles esperam isso. E quando não ocorre, novamente, eles entram na evitação cognitiva e a evitação desse relacionamento. O desenvolvimento da terapia do esquema, ele tem o objetivo de ajudar os pacientes a encontrar formas adaptativas de satisfazer suas necessidades emocionais.
Aí, quem tá comigo há algum tempo aí, e viu as aulas, vai me perguntar, mas o do TCC também não fala isso? O do CTR também não fala isso? A Livre de Ansiedade também não fala isso? A questão de Robert Leahy não fala também? Todos estão na busca de ajudar a encontrar formas adaptativas para satisfazer essa necessidade emocional e gerar funcionalidade. Todos estão, sendo que cada terapia vai ser conduzida para cada tipo de ou cliente, ou indivíduo, ou paciente, tá? E a terapia do esquema, ela também tem esse objetivo. É de tratar os pacientes com problemas e essa palavra vai me pegar ao longo do livro, viu, gente? Ele usa essa palavra do livro direto. Caracterológicos crônicos que não estavam sendo resolvidos de uma forma adequada pela TCC tradicional. Pode ser breve, a terapia pode ser breve, pode ser de médio ou longo prazo. Isso depende do paciente, em que estágio também, se ele já fez alguma terapia, se por acaso ele já está também no meio do caminho desse tratamento ou não. Então, tudo depende. E amplia a TCC tradicional ao dar ênfase muito maior à investigação das origens infantis. Olha aqui, isso aqui é muito importante. Ela difere porque ela dá ênfase, ela joga um holofote nas origens infantis e adolescentes dos problemas psicológicos, as técnicas emotivas, a relação terapeuta-paciente, e a gente vai falar muito dessa relação aí ao longo do livro, mas aqui a gente já dá um bizu, e aos estilos desadaptativos de enfrentamento. A terapia do esquema volta-se ao tratamento dos aspectos caracterológicos dos transtornos e não sintomas psiquiátricos agudos, como depressão, como ataque de pânicos recorrentes. Então, o foco não é sintoma, é a característica desse transtorno, como esse transtorno ele reage, tá? Útil no tratamento de depressão, ansiedades crônicas, transtornos alimentares, problemas difíceis de casal, gente, para quem aí tem problemas aí com o par, é interessantíssimo, e dificuldades duradouras de manutenção de relacionamentos íntimos satisfatórios. Também tem ajudado a criminosos, tá? Criminosos nesse entendimento, né? Nessa construção, evitando recaídas desses usuários e entre também os usuários de álcool e drogas. E visa os temas psicológicos fundamentais, típicos de pacientes com transtorno caracterológicos, chamados de esquemas desadaptativos remotos, problemas crônicos e difusos, e organizá-los de maneira compreensível. Bora entender o que é isso. O modelo indica uma trajetória desses esquemas desde a criança até o presente, com ênfase particular nos relacionamentos interpessoais desse paciente, tá? E o terapeuta se alia, bota outro holofote aqui. O paciente, o terapeuta, o psicoterapeuta se alia aos pacientes para lutar contra os esquemas que eles têm, usando estratégias cognitivas, afetivas, comportamentais e interpessoais. Quando os pacientes repetem padrões disfuncionais baseados em seus esquemas, os terapeutas os confrontam empaticamente com razões para mudanças, por meio de uma recuperação parental limitada. Ou seja, o terapeuta, o psicoterapeuta, pode muitas vezes fazer o papel que teve carência na infância e na adolescência, limitada. Né? O papel de condução, o papel de carinho, o papel do acolhimento, o papel exatamente dessa psicoeducação, né? Então ele tem essa situação de trazer esse papel parental limitado para a terapia. O terapeuta fornece a muitos pacientes um antídoto parcial às necessidades que não foram atendidas adequadamente na infância ou na adolescência. E aí, os esquemas desadaptativos remotos são construtos básicos. Então, ele traz ali a gente vai ver hoje, 4 construtos básicos e depois desmembra-se 18, tá? De forma que a terapia consiga fluir e ter um entendimento, de fácil entendimento, para as partes e para o manejo dos terapeutas. O termo tem uma história, ou seja, esquemas tem uma história especialmente rica na psicologia, mais amplamente na área do desenvolvimento cognitivo. Neste campo, um esquema é um padrão
imposto à realidade ou à experiência para ajudar os indivíduos a explicá-la, para medir a percepção e guiar suas respostas. Beck, inclusive, em seus primeiros trabalhos, referiu-se a esquemas, mas no contexto da psicologia e da psicoterapia, em termos gerais. Qualquer princípio organizativo amplo que o indivíduo use para entender sua própria existência e experiência de vida pode ser considerado um esquema, tá? E com relevância para a psicoterapia é a noção de que os esquemas, muitos dos quais formados em etapas iniciais da vida, tornam-se mais complexos, mais denso, mais arraigado e depois superpostos a experiências posteriores, mesmo quando não são mais aplicáveis. Por quê? Holofote. A gente joga aqui a coerência cognitiva. Ou seja, se eu fui para aquele caminho, eu sei como me regular, eu sei como conduzir, mesmo que seja ruim, tá? E manter uma visão estável de si mesmo, do mundo, mesmo que imprecisa, distorcida e eu incluo dolorida, tá? Pode ser positivo também, existem todos os esquemas, ou negativos. Podem ser adaptativos ou desadaptativos. Podem ser formados na infância ou momentos posteriores na vida. Existem também recentes. Podem estar no centro dos transtornos da personalidade, nos problemas caracterológicos, nossa, a língua enrola aqui, mais leves, e muitos transtornos do eixo 1, tá? Então, os esquemas remotos desadaptativos que nós vamos ver. E aí, as características desses esquemas desadaptativos remotos vêm em síntese que são padrões emocionais e cognitivos de autoderrota. Ou seja, a pessoa é autoderrotista, iniciados ao longo do seu desenvolvimento, desde cedo e repetidos ao longo da vida. Então, existe um tema ou um padrão amplo ou difuso, seguido, formado por memórias, emoções, sensações corporais, ou seja, aquilo reflete ao longo e no viver, relacionado a si próprio ou aos relacionamentos com outra pessoa. Olha a trilha cognitiva de Beck aqui. Eu comigo, eu com os outros, eu com o mundo e eu espirro no futuro com a mesma reforçando o que eu já faço, reforçando as minhas crenças. Desenvolvido durante a infância ou adolescência, elaborado ao longo da vida do indivíduo, disfuncional em um nível significativo, ou seja, pode-se ter esquema desadaptativo, mas que aquilo dali não desregule, né, o bem-estar, ou seja, não saia da linha da funcionalidade de viver. Né? Eles colocam aqui os níveis desadaptativos que são de fato significativos são aqueles que detonam o dia a dia, a rotina, o cotidiano, o futuro desse indivíduo. São 4 esquemas, tá? Mais prejudiciais na lista de 18. Os 4 não estão aqui, mas eles começam a surgir. Quando se ativa um deles, experimenta uma fonte de emoção negativa, como aflição, vergonha, medo e raiva. E ele pode trazer essa parte de abandono, instabilidade de vida, desconfiança do outro, do meio, abuso. E abuso não é só sexual, é abuso moral também, qualquer tipo de abuso. Privação emocional, defectividade, vergonha, ou seja, se sentir falho, né? E nem todos os esquemas possuem o trauma como origem, mas todos são destrutivos. E a maioria é causada por experiências nocivas repetidas regularmente durante a infância e adolescência. Olha como que a psicanálise entra aqui também, gente. Os efeitos de todas as experiências nocivas relacionadas acumulam-se e juntos levam ao surgimento de um esquema pleno, que são dimensionais com níveis de gravidades e penetrações diferentes. Paradoxalmente, leva os pacientes a recriá-lo inadvertidamente quando adultos. As condições da infância que lhes foram prejudiciais, reforçando e sendo de mesma dificuldade de mudança. Ou seja, quando... Aí está muito em relações, ele cita vários exemplos, eu vou colocar uns aqui, na relação de casais, na questão dessa relação abusiva, na questão
lidar com dinheiro. Lembra quando eu mencionei, o autor menciona, né, a questão deles replicarem porque é mais cômodo eles lidarem com esse ambiente, eles já sabem as respostas e como lidar com esse ambiente. Eles se sentem inseguros mas eles conseguem ser mais estáveis, né? Então, lidar com a mudança para eles acontecendo coisas piores de repente, né? Então, eles são muito resistentes a isso. E aí ele fala, essas condições da infância são reforçadas são reforçadas e sendo cada vez mais difícil o processo de mudança. Então, quebrar isso é um desafio, de fato, para Young, para Jeffrey. E aí as origens desse esquema, dos esquemas. A interação entre o temperamento inato da criança, né, e o primeiro ambiente resulta de frustrações. Essas frustrações são desejos reprimidos, essas frustrações são exatamente essa falta de si próprio, de não conseguir lidar com si mesmo, né? Então essas frustrações são diversas. E aí ele abre essas necessidades emocionais funcionais, né? Os esquemas resultam de necessidades emocionais não satisfeitas na infância. E elas são 5. Vínculos seguros com os outros indivíduos, a incluir segurança e estabilidade, o cuidado, aceitação, pertencimento, né? Ele entra aí com autonomia, competência e sentido de identidade, ou seja, essa construção desse ser, desse indivíduo. Qual que é a selfie desse indivíduo, né? O que ele de fato consegue fazer? O que ele se sente competente? Como que ele se descreve? Olha, as ausências disso é um buraco muito grande no indivíduo, né? No ser em geral. A liberdade de expressão, a necessidade de emoções validadas, ou seja, inclusive a parte de sentir tristeza, né? Sentir desafeto, isso precisa ser validado, isso daí precisa ser acolhido, isso precisa ser entendido, vivenciado, e muitas vezes nesse período de infância e adolescência, hoje em dia nem tanto, espero eu, mas na minha época e época anterior, a do meu pai, inclusive com os meus avós, ele engole o choro, larga isso para lá e segue em frente. Eram frases assim que, na verdade, a gente não conseguia nem entender o que estava acontecendo. E aí entrava como trator ignorando a gente e o outro, né? A espontaneidade, lazer, ou seja, esse vivenciar de cair, levantar, ser seguro, inseguro, estável em ambientes diversos, no momento, na construção, né, dessa infância e dessa adolescência, entendendo que existem riscos, mas delimitando um pouco esses riscos, né? E muitas vezes ocorre de pais superprotetores, né? Ou pais que de fato vai para o mundo e toca a vida e a pessoa fica sem limite, né? Limites realistas de autocontrole. Isso daí linka o que eu estava falando. Ou seja, aí também entra um supercontrole ou controle nenhum, e onde o papel desse indivíduo ele cabe buscando isso em si mesmo, né? Então, ele sendo seu próprio responsável. E as primeiras experiências de vida. Os esquemas desenvolvidos mais cedos e mais fortes geralmente se originam na família nuclear. Olha o que eu falei, família nuclear, inclusive, não é pai e mãe. Família nuclear é aquela que cria. Tá? A família nuclear é aquela responsável, entre aspas, né? É aquela que faz presente nesse período de desenvolvimento, infância e adolescência. E isso daí, inclusive, pode ser, inclusive, em orfanatos, tá? Pode ser. Vai ter uma série de consequências, mas a família nuclear daquele indivíduo, daquele paciente, pode ter sido em orfanato. Ou pode não ter tido. Ou seja, aí começa a pegar outras pessoas para se ancorar naquele momento de desenvolvimento de infância e adolescência. A gente vê muito isso crianças de rua, né? Situações adultas que ativam os esquemas desadaptativos remotos, vivenciam um drama da infância, em geral, com um dos pais. E aí a gente fala, parte, né, da psicanálise até, ele vai falar isso daí ao longo do livro, eu peguei uns bizus ao longo, e aí a gente fala, quando a gente fala nesse drama, a gente tem o complexo de Édipo, né, a gente tem, aí traz exatamente a parte da mãe, a parte do pai, trazendo como antídoto e veneno ao mesmo tempo, né,
E 4 tipos de experiências no início da vida que estimulam a aquisição de esquemas: frustração nociva de necessidade, traumatização ou vitimização, a dependência ou incompetência, ou arrogo ou grandiosidade, a internalização ou identificação seletiva com pessoas importantes. E aí também, dentro dessa construção de esquemas, entra o temperamento emocional, ou seja, a característica desse indivíduo quando ele surge. Ele vem com uma personalidade aí que vai ser construída, mas existe uma personalidade inata, biológica, né, que tem aí trazida geneticamente, da criança desde o nascimento, que interage com os eventos e que podem ser eventos dolorosos. E aí, dependendo do comportamento dos pais, a reação da criança pode ser diferente. Ela pode ser lábil ou não reativa, ou seja, bem ativa ou não, dístmico ou otimista, ou seja, negativo ou otimista, ansioso ou calmo, obsessivo, distraído, passivo ou agressivo, tímido ou sociável. E isso dentro das áreas da vida, o autor não fala isso, eu estou colocando aí, porque ao longo do livro você vê vários casos, dentro das áreas da vida, é, pode ter alguma que de fato é mais desadaptativa, né? Que pode transbordar nas outras áreas da vida, mas também pode ser como um todo. Mas às vezes é uma área da vida específica que a pessoa leva esse trauma ou essa desconexão com o seu próprio self ou essa desconexão com o mundo, com o outro, tá? O que vocês acharam? Bora abrir áudio. Agora é a hora das dúvidas, da troca, se ficou legal, se passou legal. Falem aí pra mim. Ah, Renata, eu leio todos. 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 Me ajuda muito essa forma que você faz. Ah, exatamente, a gente está aí para isso, tá? Todos os livros são lidos, porque quando a gente lida com casos dentro da clínica, né? Às vezes a gente fica. Eu não sei se vocês, mas eu lido e a gente vê um paciente, seja cliente, seja o indivíduo em si, que parece que o que você estudou não encaixa, né? Não encaixa, a gente sente que aquilo dali não vai seguir adiante. Aí como que você lida? Como que você leva esse manejo? E aí, nós, psicoterapeutas, nós somos investigativos, né? Nós somos detetives. E para entender, de repente, que terapia que a gente pode alçar mão dentro da terapia cognitiva, o guarda-chuva da terapia cognitiva comportamental, a gente precisa ter esse encadeamento. E é isso que eu tento trazer aí para vocês, tá? Trazer esse encadeamento dessas técnicas e teorias, tá? Ah, que bom, Ana! Isso aí. Que mais? Tem alguma dúvida sobre a parte do que a gente viu hoje? Fora desses nomezinhos difíceis. Olha, então, na próxima, a gente vai ver aonde eu estava louca para trazer hoje, mas a gente precisava consolidar isso hoje, para a gente entrar exatamente na parte dos 18 esquemas. Então, o nosso encontro da próxima segunda-feira vai ser 18 esquemas. E a gente vai debulhar esses 18 esquemas aqui, tá? Já está prontinho, estudado. E é muito legal quando você vê esses 18 esquemas, começa a fazer sentido, começa a ver, você começa a perceber quem já clinica ou quem já faz aí atendimentos no SPA, né? No caso de clínicas acadêmicas, você começa a perceber, puxa, de fato, eu percebi esse tipo de esquema nesse paciente, difícil de conduzir, tá? Então a gente vai ver isso daí no próximo encontro, tá bom? Divulguem, gente, a gente precisa que esse canal seja cheio de gente aí para que a gente dissemine conhecimento, tá bom? Um grande beijo para vocês e deixa eu ir para ficar gravado e para a gente ficar em mais ou menos de 40 minutos. Um grande beijo, abraços.